Hoje no Fala Doutor, estamos recebendo ao vivo o médico urologista, o Dr. Wesley Lima. Ele é sergipano, formado em medicina pela Universidade Federal de Sergipe, especializado pelo Instituto de Urologia de São José do Rio Preto. Vamos tirar as suas dúvidas sobre infecção urinária, pedra nos rins e outros problemas de saúde. A partir de agora, você já pode enviar a sua pergunta para o Zap do BG 996520105 na mensagem. Diga seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. O WhatsApp vai ficar na tela durante o quadro para você interagir. E o Dr. Wesley Lima já está aqui com a gente, a quem cumprimento nesta manhã de sexta-feira e agradeço a participação. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que estão assistindo. Então vamos à primeira pergunta. Este é o quadro Fala Doutor. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas aqui no telão. O Rodolfo de Simão Dias, ele fala assim: doutor, o que causa a ardência urinária? Bem, Rodolfo, a ardência urinária pode ser causada por diversos motivos. Um deles é a infecção urinária. Alguns indivíduos com estenose de uretra, passagem de cálculos urinários através da uretra, podem provocar essa sensação de ardência, bem como infecções sexualmente transmissíveis. Então, procure seu médico, verifique se você tem infecção urinária ou algum outro tipo de infecção ou a condição que pode estar causando esse problema. Então, pode ser, inclusive, doença sexualmente transmissível? Também. Então, olha aí o alerta para os homens, tem que ficar de olho. Nesse caso, tem que procurar fazer exames, procurar o médico com todas as instruções para esses exames, né? Exatamente. Vamos então à próxima pergunta. Quadro Fala Doutor. Vou pedir para o doutor chegar um pouquinho mais para cá, para a gente não sair do enquadramento. Próxima pergunta. Você de casa que não enviou a sua pergunta, já pode enviar. Põe aí na tela a próxima pergunta. Tiago Batista, ligadinho com a gente em Estância, na região sul de Sergipe. Alô para você, estanciana, ligadinho aí no Balanço Geral Manhã. Tratamento de câncer de próstata provoca incontinência urinária, doutor? Sim, Tiago, infelizmente essa é uma das consequências do tratamento do câncer da próstata, mais frequente no tratamento cirúrgico do câncer. Portanto, é importante que você procure um cirurgião experiente, porque ele tem menores taxas desse tipo de complicação relacionada ao tratamento do câncer da próstata. Não é só a cirurgia que causa, a radiação também utilizada no tratamento do câncer da próstata pode levar o indivíduo a ter incontinência, que pode ter diversos motivos, seja pela fraqueza do músculo que sustenta a bexiga, ou seja, por conta de uma automação da bexiga, fazendo com que ela perda a urina de forma involuntária. Entendi. Olha, aí, já recebendo aqui algumas perguntas, a orientação é que vocês digam nome, sobrenome e a cidade onde vocês moram para que eu possa ler a pergunta de vocês, hein? Envia todas as informações na mensagem. Vamos então à próxima pergunta. Fala Doutor no ar, aqui na tela do Balanço Geral Manhã, na sua TV Atalaia. Luciana Cardoso, ligadinha com a gente em Neópolis. Bom dia para você que está aí em Neópolis. Tem um filho de 10 anos. Qual a idade para levá-lo a um urologista pela primeira vez? Luciana, é muito importante sua pergunta. Normalmente, a população não tem o costume de levar o adolescente masculino ao urologista. Inclusive, isso é uma campanha nacional da Sociedade Brasileira de Urologia para que os pais levem os adolescentes, estimulem os adolescentes a passarem por uma consulta com o urologista. Nesse momento, a gente vai orientar sobre algumas condições relacionadas ao trato urinário, ao trato genital, falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, forma de se prevenir, verificar se o indivíduo tem alguns problemas comuns nessa fase da adolescência, como a fimose, a varicocele, que são as varizes do testículo, e algumas outras dúvidas que o jovem possa ter. Olha, a gente já começa a receber as mensagens de participação em tempo real, é mensagem instantânea, interatividade aqui no Balanço Geral. E a Cícera Sebastião de Aracaju, ela está ligadinha com a gente no bairro Inácio Barbosa. Muito obrigada, Cícera, por sua audiência. E ela fala assim: doutor, eu sinto dor no ânus de vez em quando, uma dor muito forte. Isso é normal? O que pode ser? Não, isso não é normal. Dor na região anal não é normal, é preciso investigar. O médico mais especialista na parte do trato gastrointestinal voltado para a região do intestino grosso e do ânus é o proctologista. Então eu sugiro que você procure o proctologista, porque ele vai precisar examinar você, fazer algumas perguntas direcionadas e saber por que isso está acontecendo. É doença hemorroidária? Por exemplo, alguma infecção na região, de umas glândulas que tem na região do ânus? Então, tem que avaliar se você tem diabetes, porque diabetes propicia isso com mais frequência e saber do que é que se trata. Então é importante investigar com o médico. Não deixe passar, porque não raro algumas condições estão relacionadas ao câncer e ele não se manifesta de maneira inicial. Então, verifique com o seu médico, marque uma consulta e faça uma avaliação. Então, isso é importante, essa prevenção de procurar urgentemente um médico, porque existem casos que pode ser câncer. Sim.
Então, aí o alerta para a telespectadora, viu, Cícera? Procura aí um proctologista. Esse é o Fala Doutor. Próxima pergunta na tela do BG aqui pra gente. Maria do Carmo, ligadinha com a gente em Ribeirópolis. E ela diz assim, tenho um filho de 6 anos e às vezes eu sinto dificuldade para higienizá-lo. Como perceber se meu menino tem fimose? Em todo caso, é necessário cirurgia? Maria do Carmo, é o seguinte, a fimose nada mais é do que o estreitamento da pele que cobre a cabeça do pênis. Então, essa é a definição de fimose. Então, se a criança, o adulto que está fazendo a higiene da criança não consegue abaixar a pele que cobre a cabeça do pênis, expondo completamente a glande, né, esse indivíduo ele tem fimose. Então, a fimose ela é classificada em alguns estágios, desde aquele indivíduo que não consegue expor nada, até aquele indivíduo que consegue expor, mas que fica um enforcamento do pênis, uma região desconfortável, que é mais comum nos indivíduos adultos, porque na ereção o pênis aumenta de tamanho e aí é que ele vai sentir esse aperto da região dessa pele do pênis. Geralmente em crianças pequenas a gente consegue fazer tratamento clínico com alguns tipos de pomadas, mas os indivíduos mais velhos, isso já se formou algumas cicatrizes, o tratamento basicamente é cirúrgico. Então eu oriento que você procure um cirurgião pediátrico ou um urologista que atenda a criança para que ele faça a avaliação e indique o tratamento adequado. Se vai ser necessário cirurgia ou se é possível reverter o quadro, né? Sim. Vamos então, próxima pergunta. Este é o quadro Fala Doutor. Você que está ligadinho aqui na TV Atalaia, é interatividade em tempo real. João Guilherme falando com a gente de Frei Paulo. Bom dia para todos aí ligadinhos em Frei Paulo. Quais são os sintomas, doutor, de pedras nos rins? E o que acontece se não tirar a pedra no rim? João Guilherme, geralmente pedra nos rins não causa sintomas. Ela só vai causar sintomas quando ela sai do rim e ela passa pelo ureter, que é um cano muscular que liga o rim até a bexiga. Quando o cálculo passa por essa região, normalmente ele causa graus variáveis de obstrução, dependendo do tamanho do cálculo. Então, isso causa uma distensão no rim e provoca dor em cólica de forte intensidade, que começa na região das costas e se dirige em direção à virilha e aos órgãos genitais. Geralmente associada a enjoos, vômitos, né? Quando está associada à febre, você já tem uma complicação grave dessa situação, que é a presença de infecção associada a uma obstrução renal. Esse é um quadro potencialmente grave, porque pode levar à infecção generalizada e à morte. Normalmente, as pessoas que têm cólica, elas vão sentir esses sintomas que eu falei para você, podem sentir também um pouco de sangue na urina, e aí a gente tem que fazer o tratamento adequado, boa parte dos cálculos são eliminados e outra parte precisa de tratamento, às vezes, cirúrgico. Então é importante que você procure um urologista, faça a avaliação adequada para ele dizer em que momento você tem que fazer cada um dos tratamentos. Entendi. Tá aí a pergunta respondida. E ainda sobre pedra nos rins, tem mais perguntas aqui. A Cássia Menezes falando em tempo real com a gente em Laranjeiras. Bom dia para todos os laranjeirenses. E ela fala assim, a Cássia, tenho pedra no rim esquerdo, já fiz 4 sessões de tratamento a laser, mas as pedras ainda continuam. O que devo fazer, doutor? É importante descobrir o que é esse tratamento a laser que ela está se referindo. Eu imagino que ela esteja se referindo à litotripsia externa por ondas de choque, porque é um procedimento que não envolve cirurgia, não envolve corte. Né? Então é possível que o seu cálculo seja muito duro, que ele esteja numa posição que não dá para ser eliminado e talvez seja por isso que o método tenha apresentado falha. Então é importante que você refaça os seus exames, algumas informações como as informações da tomografia, por exemplo. Então isso o seu médico vai conseguir avaliar a sua situação e lhe propor o tratamento adequado. Dependendo do tamanho dos cálculos que você tem, da indicação de se tratar e na falha da litotripsia externa, está indicado o tratamento cirúrgico. E ele vai discutir quais são os métodos, seja através do ureter, ou seja, a ureteroscopia flexível, que também usa a tecnologia de laser, ou a nefrolitotripsia percutânea, que é uma cirurgia feita com um furinho nas costas, no qual se coloca uma câmera até o rim, onde está o cálculo, e ele então é fragmentado e aspirado. Entendi. Então, de repente, esse tratamento que ela está fazendo a laser não esteja funcionando e aí é necessário... Exato, ela deve partir para outro. Tá vendo aí? Tá aí, então, a orientação do nosso médico, doutor Wesley Lima, urologista, convidado para o Fala Doutor de hoje. Próxima pergunta, vamos soltar então João Guilherme. Essa aqui a gente já leu, acabamos de ler. Podemos passar para a próxima pergunta. Lembrando que você também pode interagir pelo WhatsApp e enviar também a sua pergunta. Vou aproveitar e vou ler aqui a pergunta do Judson Andrade, que está ligadinho com a gente em Aracaju. Ele diz assim, cisto de grau 2 é grave, doutor? Cisto renal, como proceder?
Os cistos renais é uma doença relativamente frequente na população. É mais comum quando a gente faz exames de rotina, porque a gente acaba encontrando. A maior parte dele não apresenta qualquer tipo de sintomas. E aí nós temos algumas preocupações com relação ao cisto renal. Então, as preocupações do cisto renal é quando ele apresenta características que podem estar conduzindo ele a se transformar em câncer. Daí ele ter citado o grau 2, né? Então, quando você tem um grau 2F, é o grau 2 de segmento, onde você faz avaliações periódicas a cada 6 meses. O tipo 1 e tipo 2 tem baixo risco de se transformar em câncer, por isso que na prática a gente acaba acompanhando. Mas a recomendação é que não há essa preocupação de fazer esse acompanhamento. No tipo 3 e tipo 4, a indicação é cirurgia. Tipo 4 é aquele cisto que já se transformou em câncer, tipo 3 é aquele que o radiologista não sabe se é câncer ou não, então a gente acaba removendo. E naqueles casos onde a pessoa tem vários cistos em ambos os rins, ele pode estar numa condição de doença policística de forma adquirida ou familiar. E geralmente quem acompanha esse tipo de paciente é o nefrologista. Nefrologista. Agora eu vou ler aqui a pergunta da dona Maria dos Santos, que está ligadinha com a gente em Carmópolis, enviando pergunta para a gente em tempo real. E ela diz assim: bom dia, doutor, bom dia, Tamires. Tem um filho de 9 anos e ele às vezes sente uma coceirinha no ânus que incomoda muito. É normal isso, doutor? Não, não é normal. Um dos motivos que criança tem prurido ou coceira na região do ânus são verminoses. Então é importante, a primeira coisa é excluir verminose, passar no pediatra, passar no clínico, fazer um exame parasitológico de fezes e definir se o indivíduo tem verminose ou não. Não tendo verminose, é preciso conferir também questão de higiene, que é outra coisa que pode causar prurido no ânus, e enfim, outras questões que o proctologista pode avaliar melhor. Essa questão da higiene, a mamãe deve acompanhar de perto, né? Já que as crianças às vezes acabam tomando aquele banho rápido assim, e aí não tem como controlar muito essa higiene, né? Com certeza. Então é importante que a mamãe acompanhe. Eu mesmo acompanho o banho do meu filho, tem 10 anos, mas eu acompanho sempre. Olha, fala, doutor. Próxima pergunta aqui na tela, José Nascimento, ligadinho com a gente em Laranjeiras. O que deve ser feito em uma crise de cólica renal, doutor? Olha, José, diante de uma crise de cólica renal, o ideal é que você procure assistência na unidade de pronto atendimento. Porque normalmente as cólicas renais, quando elas se iniciam e vêm já de maneira muito intensa, a gente às vezes não consegue tratar só com medicamentos orais. Algumas pessoas que já estão acostumadas com cólica, têm uma resistência maior à dor, até conseguem vir ao consultório, a gente prescreve medicações, elas conseguem controlar até que o cálculo seja eliminado. Mas diante de uma crise aguda, né, de cólica renal, o ideal é que você procure uma unidade de pronto atendimento, porque as medicações são injetáveis, elas têm maior poder analgésico e elas são mais rápidas. E aí o seu conforto vai ser melhor. Vai ser melhor. Então, próxima pergunta aqui no telão. Quadro Fala Doutor, doutor Wesley Lima participando do programa de hoje, respondendo aí com a sua participação. José Nascimento de Laranjeiras, o que deve ser feito? Essa a gente já acabou de ler, hein, produção? Vamos para a próxima pergunta, então, enquanto vocês se ambientam, eu vou seguindo então para a próxima pergunta aqui no WhatsApp. Joelson, ligadinho em Nossa Senhora. Olha, já temos aqui a atualização. Lucélia Andrade, ligadinho com a gente em Pedra Mole. Meu filho nasceu com hipospadia, fez a cirurgia corretiva, hoje tem 17 anos e urina normalmente. Ele pode desenvolver algum problema urinário na fase adulta? Lucélia, é mais difícil que ele desenvolva alguma coisa de maior preocupação. Normalmente, esses indivíduos que são submetidos à cirurgia de hipospadia e que é feita a correção de forma satisfatória, levam uma vida praticamente normal. O que pode acontecer? Ele tem uma incidência um pouquinho maior de infecção urinária, apresentar estreitamentos no lugar onde ele já fez a cirurgia e isso, né, no decorrer dos anos, apresentar como algum desconforto, uma dificuldade para urinar. Isso é o que pode acontecer em pacientes que fizeram a cirurgia de hipospadia. É importante alertar aqui, o que é hipospadia, né? A hipospadia nada mais é do que a abertura do meato da uretra, não na ponta do pênis, mas sim em regiões mais próximas, né? Às vezes entre o pênis e o escroto, naquelas hipospadias mais graves. É uma condição que a criança já nasce dessa forma e precisa de correção. Boa parte dos indivíduos que apresentam hipospadia perto da pontinha do pênis, ou seja, tem um meato alargado, não vão descobrir qualquer tipo de problema. Conseguem ser pais, urinam normalmente, aparecem no consultório e a gente olha e fala, ó, você tem um hipospadia, grauzinho mais leve. Ah, doutor, mas eu não sinto nada, tem que operar? Se não está causando desconforto, não é obrigatório operar. Mas se estiver causando desconforto, aí busca, né? Sim.
Então, próxima pergunta aqui, a telespectadora ligadinha com a gente no Parque dos Faróis, ela diz assim, vai dizer o nome e sobrenome pra gente. Minha filha tem policistro, e isso afeta o ciclo menstrual dela, aumentando o fluxo, fica descontrolado. O que pode ser? Ela sente muita dor, é normal isso? Não, não é normal. Ela deve procurar a ginecologista dela, cuidar dessa parte dos rins policísticos, né, Fernanda? Isso. Pensei em ovários policísticos. Na questão de rim policístico, ela deve cuidar com o nefrologista. O nefrologista vai prevenir que essa doença, retardar que ela evolua para quadros de insuficiência renal, né? Isso vai variar de acordo com os graus de apresentação da doença. E ela tem que também fazer essas investigações periódicas para que um desses cistos não evolua com complicações como um cisto com infecção, um cisto associado a uma transformação maligna e principalmente a manutenção do funcionamento real geral do rim. E quem faz esse trabalho é o nefrologista. E aí tem que procurar o nefrologista, hein? Interatividade em tempo real aqui no Balanço Geral. Dá bom dia aqui para o Paulo Ferreira, ligadinho com a gente em Nossa Senhora das Dores. Bom dia para todos aí em Dores. E a minha pergunta é, tem um filho de 10 anos. Essa idade, doutor, já é possível produzir esperma capaz de engravidar? 10 anos? 10 anos. É possível que o indivíduo já ejacule a essa idade, né? Ele está ainda no início ele começa a ter a puberdade a partir dos 8 anos de idade, iniciar esse processo, e é possível sim que ele consiga engravidar. Então, ainda está no desenvolvimento, né, durante o período de maturação, e principalmente deve-se ter a seguinte observação. Indivíduos que não têm maturidade sexual ainda não devem ter relações sexuais. Então é importante orientar as crianças, cuidar de evitar a sexualização precoce, para que esses indivíduos que não têm condição de constituir uma família tenham relações sexuais de forma irresponsável, né? Quando o indivíduo já está maduro sexualmente, jovem, aí ele pode escolher iniciar a sua vida sexual. A idade ideal para isso seria a partir de quantos anos? É importante essa orientação aos pais. 10 anos ainda é uma criança, né? Exato. Assim, a escolha varia assim, da criação familiar. É importante, do ponto de vista médico, que esse indivíduo esteja formado, esteja terminado o seu ciclo de formação, pelo menos em órgãos, né? Fisicamente, para que não ocorram outros problemas, ele não pegue uma doença sexualmente transmissível, ele não tenha traumas relacionados a um relacionamento, enfim, são coisas que podem interferir no desenvolvimento normal do indivíduo. Então, os pais devem ficar alerta em relação a isso e orientar aos seus filhos nessa fase de adolescência e puberdade. É importante envolver essas crianças e adolescentes aí com o esporte e aí vai envolvendo, vai educando até que ele seja preparado para isso, para não ter aí uma gravidez precoce e uma criança de 10 anos, por exemplo, ter que assumir a responsabilidade de uma família. Próxima pergunta, então, temos mais uma pergunta no quadro Fala Doutor. Fernanda Martins, de Ilha das Flores. Doutor, como diferenciar queixas ginecológicas e infecções do trato urinário? Fernanda, você acaba de fazer uma pergunta muito difícil. Normalmente as mulheres chegam com queixas pélvicas, às vezes a infecção urinária, principalmente quando ela é recorrente e ela provoca a síndrome da bexiga dolorosa, é difícil diferenciar de condições ginecológicas. Então a gente faz os exames de urina, que o exame de urina define se a pessoa tem ou não tem infecção urinária. Não havendo infecção urinária, aí eu devo partir para outros exames e tentar casar isso com a história clínica da paciente para eu chegar a um diagnóstico. Será que é endometriose? Será que é síndrome de ovários policísticos? Será que eu tenho alguma outra condição na própria bexiga ou no útero que esteja provocando esses sintomas? Então, não raro, algumas situações ginecológicas provocam sintomas muito parecidos com a infecção do trato urinário e vice-versa. Olha aí, tá vendo a orientação aí do Dr. Wesley Lima? Vou falar aqui com a Dona Maria que está em instância. Dona Maria, diz seu sobrenome para mim, para que eu possa falar seu nome completo. E a pergunta dela é a seguinte, como sangramento no reto e dor na barriga, isso é normal? O que pode ser? Não, isso não é normal. A primeira coisa que eu penso quando a pessoa tem sangramento via retal, dependendo da cor, claro, do sangramento, se for um sangramento vermelho vivo, nas fezes, onde o indivíduo vai evacuar e ao fazer o seu asseio, ele encontra sangue vermelho vivo no papel higiênico, a primeira coisa que eu penso é a doença hemorroidária. Então, dilatação das veias hemorroidárias, que é a tal da hemorroida.
É a primeira coisa que eu penso. Mas outras condições podem estar associadas a esse sangramento. Inclusive, eu já citei aqui que é o câncer coloretal. Então é importantíssimo, principalmente quem tem acima de 50 anos de idade, procurar o coloproctologista, porque é o médico que trabalha com isso, que vai investigar de maneira aprofundada e definir qual é o diagnóstico e o melhor tratamento. Ok, e assim a gente chega ao finalzinho de mais uma edição do nosso quadro Fala Doutor. Quero agradecer a interatividade de você, telespectador, telespectadora aqui na capital e também no interior de Sergipe, interagindo com a gente em tempo real. E na próxima sexta-feira tem mais quadro Fala Doutor. Quero agradecer ao Dr. Wesley Lima, excelentes explicações, claro, objetivo, trazendo essa orientação tão necessária para a população que muitas vezes não tem acesso à consulta. Então, a prestação de serviço incrível para a população. Muito obrigada e bom dia. Obrigado, Tamires. Obrigado a todos vocês. Bom dia.